Lançamos o Titanic há 20 anos. Parece uma vida inteira. Mas eu me lembro de tudo como se fosse ontem. Do primeiro mergulho ao primeiro naufrágio, até o nosso último dia de produção. Estávamos criando uma história real, então eu precisava de cada detalhe o mais fiel possível. Nós devíamos a verdade a cada uma das almas perdidas daquela noite de 1912. Até hoje eu sinto uma responsabilidade aos vivos e aos mortos. Será que acertamos? Depois de décadas de exploração e pesquisas científicas, sabemos muito mais do que sabíamos na época do filme. Então juntamos uma equipe de especialistas, Park Stephenson, Ken Marshall e Don Lynch, para reabrir os arquivos do caso do Titanic e ver o que descobrimos durante os últimos 20 anos. Vamos investigar se mais botes salva-vidas poderiam ter salvado mais vidas. Acho que eu cortaria mais rápido se minha vida dependesse disso. Ouvir a surpreendente história de como o navio foi encontrado. Você se assustou? Fiquei assustado. E descobrir como o filme afetou as vidas de famílias de alguns dos passageiros do famoso Titanic. Molly Brown parece divertida. Eu adoraria ter conhecido ela. Ela era maior do que a vida. Vamos voltar no tempo para ver como o nosso set se igualou ao que achamos no lugar do naufrágio. E faremos testes que podem responder perguntas sobre o acidente que me perturbam há 2 décadas. Vamos ver onde acertamos e onde foi que erramos. Titanic, 20 anos depois, com James Cameron. Certo, e ação! Set do Titanic, 1996. Quando fizemos o Titanic, tentamos fazer um filme que fosse como uma máquina do tempo para retratar aquela noite. Tentamos ser o mais verdadeiros quanto humanamente possível. Você podia sair da cabine da Rose, andar pelo corredor, pela grande escadaria, pela recepção e até a sala de jantar. Era igual a toda a foto que eu já tinha visto. Era perfeito. A sensação era de que o Titanic não era mais uma história num livro ou foto. Você estava lá. O James não só fez esse filme, ele abraçou o tema. E o sucesso do filme tornou possível implementar novas tecnologias para explorar o naufrágio de formas que nunca foram feitas antes. Quem diria que essas coisas ainda estariam lá? É um sonho realizado para mim. Para mim, abriu a porta para tantos mistérios e perguntas sem respostas. E aí isso evoluiu em um real interesse no trabalho forense daquela arqueologia marinha no lugar do naufrágio e o interesse na história do Titanic e no impacto que ele teve na sociedade. O navio é a última testemunha viva do desastre. Ele ainda tem histórias para contar para qualquer um disposto a prestar atenção e ouvir o que aquele naufrágio tem a nos dizer. Tá pronta para voltar pro Titanic? Em 14 de abril de 1912, às 11h40 da noite, o RMS Titanic bateu em um iceberg durante sua viagem inaugural de Southampton, na Inglaterra, para Nova York. 2 horas e 40 minutos depois, ele afundou no fundo do Oceano Atlântico. De mais de 2.200 passageiros e tripulação a bordo naquela noite, apenas um pouco mais de 700 sobreviveram. O naufrágio continuou perdido no mar até 1985, quando o oceanógrafo Robert Ballard o descobriu durante uma missão secreta para a Marinha dos Estados Unidos. A expedição dele mudou a forma como exploramos, e também a minha vida. Bob e eu recentemente nos encontramos na livraria presidencial Ronald Reagan para ver a exibição dele sobre o Titanic. Essa é a história que eu nunca poderia contar. Bob Ballard é um dos melhores oceanógrafos do país. Mas é claro, ele é mais conhecido por descobrir o Titanic. E essa é uma história incrível, porque na verdade, era uma história para acobertar uma missão secreta que ele estava fazendo para a Marinha. Nos anos 60, a Marinha dos Estados Unidos perdeu 2 submarinos nucleares, o Thrasher e o Scorpion, sob circunstâncias misteriosas. Nos anos 80, o Dr. Robert Ballard foi chamado para explorar o local do naufrágio e descobrir se a União Soviética tinha chegado antes. Minha missão era procurar a ambos, o Thrasher e o Scorpion, e documentar 100% do naufrágio. Mas Ballard encontrou os submarinos desaparecidos e completou a sua missão tão rápido que ainda tinha 12 dias para procurar o Titanic. Na verdade, foi mapeando o naufrágio que eu descobri como achar o Titanic. Quando o Thrasher e o Scorpion implodiram, todos esses pedaços caíram no fundo do oceano.
Então, enquanto caíam, se espalharam por mais de 1 quilômetro. Foi um cometa de detritos. Então, em vez de eu procurar pelo Titanic, eu procurei os seus detritos. Quando o Carpathia recebeu o pedido de ajuda, estava aqui. Foi até a posição reportada encontrou mais antes cedo do programado. É. Então eu disse, onde a navegação aérea celestial está? A 8 quilômetros? Aí eu pensei, vamos avançar mais 5. Verdade. Precisa Então estar no você foi norte. direto pro norte. Então eu corri por linhas leste-oeste, a interseção... Pelo... A interseção com o espaço de 1 quilômetro. Se não achar, corte esse espaço na Mas metade. você já sabia que a profundidade do campo de detritos seria Grosseiramente mais de 1 quilômetro. Então eu trapaceei e disse, vamos fazer 1 quilômetro. Você foi muito esperto Então, mesmo, se eu não achar, é só entrelaçar. É verdade. Então a gente começou a correr as linhas para frente e para trás, e na 9ª linha batemos nos detritos. Mas A você gente sabe... não sabia que era o Titanic não, até ver a gente não caldeira. Sabia. Correto. Naufrágio. Bingo! Isso! Alguém precisa buscar o Bob. Por algum motivo, aquela noite eu não estava dormindo. E bateram na minha porta, isso era 2 da manhã. E o cozinheiro entrou e disse... Esses caras acham que... Ele nem terminou a frase e eu passei correndo. Fui até o centro de comando e assim que eu entrei, eles passaram pela caldeira. É a caldeira! É a caldeira! Isso! Eu sabia que não era qualquer naufrágio, era o Titanic. Foi como se eu tivesse ganhado na loteria, sabe? Então, nossa reação foi de alegria, pulando mesmo, celebrando. E aí alguém disse, ela afundou em 20 minutos. E aquele comentário inocente foi devastador. Por que a gente estava fazendo isso, comemorando? E sentimos vergonha por estar dançando no túmulo de alguém. Então eu disse, para o navio, eu vou sair. Então nós saímos e fizemos um funeral privado. E então foi isso. Todo mundo que mergulha no Titanic pela primeira vez conta sua própria história. E provavelmente, a pergunta que as pessoas mais fazem pra mim é como foi ver esse naufrágio pela primeira vez. E me perguntam como foi. E eu sempre quis contar a história que eles queriam ouvir. Que era, lá estava ela, essa ruína linda e imponente saindo da escuridão. Não. E não foi isso tá que aconteceu. Não, eu um lembro penhasco. quando... Isso foi quando a gente chegou, a gente parou aqui. E é tipo a muralha da China, sabe? Uma muralha. E a primeira coisa que eu reconheci foi o rosa antifalha. A tinta, era rosa. A tinta vermelha. Ainda está rosa. E eu disse, que pena que eles não pintaram o navio inteiro E com a quilha isso. de Sentina estava em cima do mesmo, aqui atrás. Ele estava bem ali. E aí o piloto disse, temos que ir. Então ele jogou os pesos e começamos a subir. Então esses olhos... Que são as suas luzes refletindo. As suas luzes são como olhos do Titanic, como se as pessoas estivessem olhando pra gente. Você se assustou? Foi assustador. A gente estava subindo com tudo, não tinha como parar, jogamos todos os pesos. E vimos essas luzes como olhos, sabe? Foi incrível. Foi basicamente como foi pra mim na primeira vez, mas estávamos aqui embaixo em algum lugar. E nós entramos nele mais ou menos aqui. E a gente passou por esse amontoado de lama. Nós subimos e saímos bem aqui. Então nós acabamos aqui em cima. Mas não tem nada mais legal do que entrar nele por trás. Essa foi nossa segunda. Lado. Verdade, é a cena valiosa. E essa foi a cena valiosa. Nós fizemos um falso no filme e Você é a nunca... cena de transição que vai pra 1912. Então passamos pelo rosto da Rose velha, chegamos àquele plano da proa, proa vertical, e aí passamos para 1912. E vimos o navio inteiro por cima. Você não vai achar corpos no Titanic, você não vai achar esqueletos, porque os ossos se dissolvem muito rápido nessa profundidade. O que qualquer um que explorou o naufrágio achou foram pares de sapatos. Leva anos até um esqueleto sumir, mas os sapatos, mesmo em um ambiente ácido, não se dissolvem. Então, tudo que sobrou do Titanic foram sapatos. Tem uma cena onde estávamos filmando e nós passamos por um par de sapatos femininos
ao lado de um par de sapatos de criança, Claro. eram de pessoas. Eram pessoas. Esses sapatos chegaram Pessoas até o fundo dormiram com ali. pessoas. Eles estavam na cabine deles porque a cabine era tudo ao redor deles e estava tudo destruído. E tinha um espelho de mão ao lado deles e um pente de osso. Então eu imagino que ela tivesse segurando o espelho enquanto a mãe dela penteava o cabelo dela para colocar o pente de osso. Você cria uma história inteira. É o elemento humano. É o que as pessoas tocaram, é com o que elas viveram. Incrível. É bem assustador ver todos os nomes de uma vez. Exatamente, quer dizer. Quantas pessoas? Aqui, 1.496 pessoas. Imagina todas essas pessoas lá no oceano. Essa multidão toda estava flutuando no mar. Você entra na parte forense da coisa. Sabe? É verdade. Estudando o naufrágio, o momento em que o barco se partiu, descobrindo os artefatos. E você perde noção da tragédia humana às vezes, E eu sei que isso foi uma epifania para mim quando eu estava no local do naufrágio pela primeira vez e eu pensei nisso. E eu estava estudando isso há meses, mas agora era realidade. Não era mais um mito, eram pessoas de verdade. Todo mundo teve uma família que provavelmente foi afetada por isso. Oi, o Paul é o bisneto. O bisneto de Isidore e de Strauss. Eu conheço a história deles. Eu queria me encontrar com as famílias das vítimas dos sobreviventes do Titanic, para ouvir as histórias deles e entender como se sentiram sobre como eu retratei seus ancestrais. Eu comecei com o Paul Kuzman. O bisavô dele, Isidore Strauss, se transformou em um milionário e era ex-deputado. Ele e sua esposa, Ida, escolheram morrer juntos no Titanic. A história, como você conhece tão bem, é que ela entrou em um bote salva-vidas. Mulheres e crianças entraram e ela esperou seu marido para entrar com ela. E ele disse, não vou entrar em um bote salva-vidas até ver que todas as mulheres e crianças já entraram. E ela respondeu, não! Estamos juntos há 40 anos. Onde você for, eu vou. Não discuta comigo, Isidore. Sabe que não vai adiantar. Estaremos no navio juntos enquanto ele afunda. Morreremos como vivemos. Juntos. Quando acharam o corpo de Isidore, acharam um medalhão com iniciais. Isidore Strauss. Aqui tem uma foto de seu filho mais velho, Jesse. E aqui, uma foto da filha mais velha deles. Que era a sua avó. Sim, minha avó. Então isso é o que ele manteve perto do coração. E esse é o item mais precioso da minha vida. É forte, é muito forte. Quando chegou no fim do filme, eu não queria me mexer. Eu nem queria sair do cinema. Obrigado. Eu fiquei extasiado. Foi muito verdadeiro o trabalho que você fez como diretor para garantir a autenticidade do filme. Ficou muito não foi bom. só eu. Não foi só eu, porque quando mergulhamos no naufrágio, todo mundo que veio a bordo, o designer de produção, designer de figurino, todo mundo sentiu que a gente precisava chegar naquele nível. Há 20 anos, nós tentamos trazer o Titanic de volta à vida sem erros. Fizemos o melhor que pudemos com as informações que tínhamos, mas desde então, eu mergulhei no local do acidente 33 vezes e descobri muitas coisas novas sobre o navio. E resolvi mistérios que assolavam os exploradores há décadas. Pro filme Titanic, a gente desenterrou cada foto conhecida, colocamos sobre desenhos arquitetônicos e construímos nosso navio rebite por rebite, assegurando que tudo estivesse no lugar certo, como ele era conhecido em 1996. Hoje, na exibição da Biblioteca Reagan, vamos rever alguns dos nossos cenários do filme, armados com gravações ROV dos meus 33 mergulhos no local, para ver onde acertamos e onde erramos. Suíte Strauss. É bastante apropriado, eu asseguro. Essa é a sala de estar. Uau, então eles reconstruíram totalmente o cenário do filme? Olha, eu não via isso desde que fizemos o filme. Não é ótimo? É ótimo, é. Esse foi um dos primeiros dias de gravação. E uma das primeiras coisas que a Kate Winslet e o Leonardo tiveram que fazer foi... bom, ficar pelados. Nós nos inspiramos nesse tema de regência, que era conhecido por estar no Olympic e no Titanic, e em outros aposentos.
E colocamos isso na suíte milionária, a suíte Sim. de 3 quartos. Sim. Porque ninguém sabia o que tinha lá. Não sabíamos disso Eu estava na época. trabalhando no que não era conhecido. O que é louco nisso tudo é que fizemos o filme em 96. E em 2005, a gente entrou na suíte Strauss, no deck B. E era igual ao nosso cenário Eu no filme. nunca te vi tão animado. Ah, não, olha, aquilo foi... Olha, eu tava enlouquecendo. Olha. Eu não acredito que é o relógio. Parece um não relógio pra acredito mim. que é o relógio na bancada. Ah, meu Deus. E Olha, olha só isso. o trabalho Isso na é madeira. incrível. Ele estava bem ali. Foi muito surreal. Era como se fosse uma bolha de É. preservação perfeita. Ah, é inacreditável se você escrevesse um roteiro. Com isso, é quase como forçar a barra. É, claro, o relógio vai continuar em E cima do continuou. móvel. Claro que ele estava preso pelos mares agitados da corrente norte-atlântica. Mas significa que nada, que nenhum móvel flutuando pelo quarto... O tirou durante ou quebrou o vidro. Exatamente. E esse relógio contém uma pista forense importante. Esse relógio contém a hora em que a cabine afundou. Verdade. E a gente sabe os horários dos cronômetros no passadiço. Então, se conseguimos pegar a hora daquele relógio e bater com a hora do cronômetro do passadiço, temos a margem de tempo do Titanic afundando. Quer dizer que eu preciso descer lá de novo? Bom, tem bastante sujeira naquela coisa. A gente tem que limpar e ver o que diz. CQD. Senhor? Sala de radiotelégrafo. Isso, CQD. O pedido de ajuda. Essa é a nossa posição. Quando gravamos o filme em 96, isso era baseado na melhor informação que tínhamos. Certo. E tinha uma foto original de dupla exposição. Do Titanic. E mostrava mais ou menos essa área, como eu me lembro. Verdade, Isso não e aparecia. isso não tá na foto. Isso não aparecia. Eu deduzi que estava lá. Porque fotos do Olympic mostraram. Então, na verdade, essa foi uma reprodução muito boa do Olympic. E acabou sendo completamente errada para o Titanic quando entramos lá com o ROV. Então acertamos essa parte e erramos feio nessa. Porque tudo isso é em outro cômodo, a sala do silêncio, né? Mas esses caras eram heróis. Eu não tive tempo de colocar no filme, mas os radiotelegrafistas eram os hackers do tempo deles. As ações tomadas pelos radiotelegrafistas Bride e Phillips salvaram centenas de vidas. Eles perderam a energia um dia antes do desastre. O manual de manutenção Marconi diz que nessa situação, você deixa pra lá e espera o engenheiro Marconi na costa consertar. E você vai operar essa bobina de emergência bem aqui. Isso. Que funciona por bateria, que não tem alcance nenhum. Cerca de 100 quilômetros de alcance teórico. E o Carpathia estava um pouco fora desse alcance quando ele começou a receber pedido de ajuda do Titanic. E indo para outra direção. Então, se eles não tivessem reconstruído o aparelho, não teriam conseguido falar com o Carpathia. O Carpathia Provavelmente não. salvou mais de 700 pessoas. E a questão é, eles não teriam sido salvos se esses caras não tivessem desobedecido às regras. Grande escadaria. Você quer ir a uma festa de verdade? Essa é a grande escadaria que construímos pelas plantas. Do mesmo jeito que eles de fato construíram a escadaria. E ela tem uma base de aço. Então, quando afundamos o navio, ela levantou. A madeira boia. Ela se soltou dessa base e ficou flutuando. Na verdade, prendeu 2 dublês. Felizmente não se machucaram, mas foi um momento bem assustador. Quando o naufrágio foi encontrado, não tinha nenhuma escadaria. E pensaram que alguns mariscos comedores de madeira teriam comido tudo. Mas aí não conseguimos descobrir, porque todas as colunas, os painéis de parede e o deck inteiro ainda estavam lá. Não fazia isso sentido. é tão substancial, quer dizer, é carvalho sólido. O carvalho é uma das madeiras mais fortes e densas. E mesmo se a madeira tivesse desaparecido, para onde foram os corrimãos de ferro? Exatamente. Então a gente desceu, deu uma olhada no fundo com o ROV e não achamos nenhum resto. Não. Não achamos restos dos corrimãos, não conseguimos achar restos da escadaria ou nada disso. Então pensamos, eles flutuaram. Isso foi interessante, foi meio que a arte imitando a vida. Porque Exatamente. se não tivéssemos feito o filme, não saberíamos como responder essa pergunta, eu acho. Andando pela exibição do Titanic, é difícil não se sentir assombrado pelas relíquias do passado. Uma cadeira do deck, um relógio de bolso dourado, um casaco. Você sente as almas perdidas bem do seu lado. E eu me senti desse jeito quando eu fiz o filme.
Esse é James Cameron, Olá, essa é a Jackie prazer Drexel, te conhecer. os avós dela eram John Jacob Claro, Astor com e Madeleine certeza. Astor. No caso de John Jacob Astor e Madeleine, aqui estava o homem mais rico do Titanic com a sua nova esposa. Estavam começando uma nova família. Jack tinha uma personalidade forte e vi nisso um fio para o roteiro, nessa energia que imagino que J.J. Astor tinha. Obrigado por juntar-se a nós. Seu pai, eu acho que estava Sim, na 5 barriga meses. de Madeleine Astor nesse momento. Ela estava de 5 meses. A esposa dele, Madeleine, tem minha idade e está numa situação delicada. Vê como tenta esconder? Ele parecia um homem muito interessante. Ele é absolutamente um homem fascinante. Ele é mais conhecido por ter morrido como um herói do que por toda a vida que ele levou, o que foi mesmo incrível. Tinha uma mente curiosa. Filmamos algumas cenas sobre a história deles que foram cortadas do filme. Eu estava fascinado pelo momento onde ele estava abrindo o colete salva-vidas e vendo as lascas de rolhas e descobrindo como funcionavam. E esse é o que Ela a morreu Madeleine jovem. usou. E esse parece pequeno. Esse colete salva-vidas a manteve aquecida e talvez viva também. O meu pai foi a Halifax e oferecendo isso a ele. Ele disse que nem conseguia falar nada, nem pensar sobre isso. Muito traumático. Esse dia mudou a vida dele. E eu acho que a mãe dele Aham. ficou totalmente traumatizada. É. Você sabe como meu avô morreu? E se o bote salva-vidas número 4, onde estava minha avó, estava perto o suficiente para ser visto? Pra ver, eu não acho que eles tenham visto. Porque ele morreu com o desabamento da É chaminé. o que acham, com a queda da chaminé. Sua visão dos rostos da superfície da água me deixou completamente arrepiada mesmo. Eu acho que uma das coisas que eu percebi depois do lançamento do filme é que isso não é uma história antiga, não foi há 200 anos atrás. Tentar demonstrar como foi visceralmente traumático para esses sobreviventes. Voltar àquele campo de cadáveres, tentando achar alguém ainda vivo. Sabe, eu acho que eu não tive a sensibilidade necessária para mostrar como essas pessoas deveriam estar traumatizadas. É que eu nunca pensei nisso antes. É. Mas aí eu vi e me afetou na hora. O filme Titanic representou o que achamos que realmente aconteceu nas últimas horas do navio. Mostramos ele afundando proa primeiro, alçando a popa bem alto, até que seu enorme peso partiu a embarcação em dois. Nos últimos 20 anos, eu tenho tentado descobrir se eu estava certo. Mergulhei nos destroços dezenas de vezes e levei engenheiros navais para analisarem todas as variáveis. Agora, eu quero levar para o próximo nível, tentando um experimento de verdade do naufrágio, incorporando todas as informações que conseguimos. Vai afundar como no filme? Não sei. Nossa missão é replicar a física em ação o melhor possível e ver o que acontece. Existem milhões de teorias circulando, sempre houveram. Queremos mostrar uma teoria crível. O propósito desta investigação é entender: isso se sustenta ou não se sustenta? Eu digo que a proa afundou e o navio quebrou há 20 anos, mas eu nunca tive uma prova. Estava fora dos limites da ciência na época. E eu pensei, vamos construir um modelo e destruí-lo? Eu não tenho como dizer que isso foi o que de fato aconteceu, mas eu gostaria de garantir que isso é uma possibilidade, porque daí eu não preciso refazer o maldito filme. Vamos armar efeitos pirotécnicos e afundá-lo num tanque. Eu pensei na hora em Jane Warren. Eu o conheço há décadas e já fizemos alguns projetos juntos. Olha, vamos pensar no melhor jeito de manter isso levantado quando quebrar. O que ele queria era que fizéssemos um estudo forense sobre o que realmente aconteceu quando o Titanic afundou. A água é água. Ela não muda seu funcionamento. Vamos ver o que acontece com a proa, o que acontece com a popa. Daí recriar o que pode ter acontecido. Eu queria fazer um modelo de teste há muito tempo. Eu sabia que tentar incorporar tudo o que eu aprendi sobre o naufrágio num só modelo não seria fácil. Não pensei que tivesse sido assim, mas eu já iria descobrir o quão difícil seria. Você não está prestando atenção. Iceberg à vista! Por mais de 20 anos, eu me perguntei por que o Titanic afundou como afundou. No filme, ele se parte e a popa cai para trás com uma grande onda. Daí a proa puxa para baixo, então a popa fica de pé, enquanto a proa se parte e afunda direto, enquanto a popa fica lá, afundando lentamente. É uma cena dramática e é o mais fiel à realidade que pude fazer na época, mas nunca parei para tentar descobrir o que realmente aconteceu. Através dos anos, nossa pequena equipe de análise usou de uma enorme gama de fontes para tentar montar as peças do quebra-cabeça que é o naufrágio do Titanic.
Pelos destroços sabemos exatamente onde o aço se partiu, bem no rebite. A exploração de Jim pela seção da proa aperfeiçoou nosso entendimento do que estava acontecendo durante o alagamento e a descida até o fundo do oceano. Temos um mastro tombado para trás. Todas as janelas da frente do deck B quebrada, quebrada, quebrada. Para mim é um forte indício de um forte fluxo longitudinal de água no barco. Vemos um padrão consistente dos efeitos de um grande fluxo de água, como um furacão, da parte da frente do navio para a parte de trás. Isso só pode ser explicado pelo navio afundar verticalmente, diretamente para baixo. Uma parte enorme da quilha, de 21 metros, 2 grandes peças do fundo duplo foram achados bem longe, no campo de destroços. Foram arrancados do navio. Pelo que? Bem, foram arrancados pela proa se separando. Pouco a pouco, juntando todas as pequenas informações, fomos capazes de praticamente recriar, por engenharia reversa, momentos cruciais do naufrágio. Pedimos à Marinha dos Estados Unidos para criar 2 modelos virtuais do Titanic. Um nos mostrou como a água progrediu pelo navio enquanto afundou, o outro as forças que agiram sobre o casco. E o que nos mostrou é que o Titanic não precisava subir 90 graus para fora da água. O modelo calculou aproximadamente 23 graus, até que o casco não suportasse a força e a estrutura partisse. Mas para um navio do tamanho do Titanic afundar, existe um número ilimitado de variáveis acontecendo durante o naufrágio. A simulação virtual consegue lidar apenas com um tanto. Para saber o que realmente aconteceu, precisamos ir para a próxima dimensão e é aí que o modelo físico entra. Hidrodinamicamente, vai ser bem perto do que o navio era, eu acho. É um modelo único, não é 100% preciso em alguns detalhes, mas é correto no formato geral, que é tudo o que precisamos para um estudo hidrodinâmico. A maior parte era fazer esse modelo flutuar e daí afundar, como aprendemos com toda a nossa pesquisa. Sabemos o comprimento, certo? 21 metros. Sim. 21 metros do ponto onde se partiu de cisão até aqui. Sabíamos que o modelo teria que partir ali. Então colocamos um mecanismo que permitiria a ele quebrar no ponto que nossa simulação virtual tinha indicado. Então isso é a dobradiça bem aqui? A dobradiça está bem aqui. Não, não é isso que eu estou chamando de dobradiça. Não, a dobradiça está aqui. Aqui, olha. O Jim nos deu umas orientações. Acertamos parcialmente, mas ele queria a dobradiça num lugar diferente. É o que eu chamo teoria da banana. Isso é, quando o navio quebrou, a quilha, a parte mais forte do navio, se manteve. Isso tomba, isso fica aqui até ser partido. E essa é a dobradiça. E enquanto é arrancada, forma quase uma terceira parte. A quilha vai fazendo assim. Não se separa ainda, não necessariamente. É isso que queremos entender. É como se fosse uma prova de conceito. Nunca vamos provar o que aconteceu de fato. Só podemos provar o que pode ter acontecido. As forças hidrodinâmicas aqui foram suficientes para arrancar o mastro anterior e arrebentar o camarim do leme. O mastro, ele veio para cá. O Jim entrou, olhou e o que ele não viu foi a inundação de água considerada como causadora de muitos danos que vimos no naufrágio. Então ele dirigiu algumas mudanças para que a gente pudesse realmente remover qualquer flutuabilidade latente restante na proa. A gente não tinha todas as paredes interiores e tudo que teria atrasado a inundação. Então, usamos uma combinação de esponjas e espuma. Espuma para dar a flutuabilidade e esponjas para trazer o fator do atraso no quão rápido um cômodo se encheria de água. É tudo muito catastrófico aqui e muito rápido, que é o equivalente a isto. Jorrando água para dentro rapidamente. Cada corrida sucessiva era basicamente uma afinação do modelo para onde veríamos a performance do jeito que sabíamos que tinha que ser. Já afundamos essa droga de navio? Acredite ou não, estamos fazendo a casca da banana. Muito bem, vamos ver o que temos. Olha só isso aqui, essa coisa está afundando, então não deu certo, tem que ser negativo. Então apareceu outro problema. Quando o navio se rompe, ele perde a flutuabilidade. A nossa era a espuma. A gente não tinha como sumir com ela quando rompesse. Então a gente tinha que inventar um método de fazer a espuma sair do casco para simular a perda da flutuabilidade depois da ruptura. Se eles tentaram acertar na flutuação para que a ruptura acontecesse onde sempre foi filmada, então tá muito para fora da água. A gente errou isso com certeza. Nesse ponto, virou um esforço de equipe. Eu perfuraria esta área, certo? Isso deveria estar preenchido com esponjas, por aqui. Ele mergulhou como se tivéssemos nos tempos de Roger Corman, como se ele tivesse 20 anos de novo. Acho que vamos ter que cortar isso, né?
Lá estávamos, ajustando equipamentos, colocando fitas e soldando e todas essas coisas. Isso não foi voltar no tempo 20 anos para a época das gravações do Titanic. Isso foi voltar para o início dos anos 80. Você já fez isso antes? Algumas vezes. Eu já estourei as minhas chances, amigo. A gente entendeu um jeito de como fazer para aperfeiçoar a ruptura, mudando o tempo. Podíamos fazer a popa retroceder mais ou menos, a proa balançar mais ou balançar menos. Quando fizemos a simulação no computador, tinha um momento onde as tensões no navio excediam a força do material. E era ali que ele deveria se romper. E isso aconteceu quando o navio se inclinou para 23 graus. Então, quando afundamos o navio em 23 graus, parecia fazer tudo o que a gente observou. Dissemos que ele quebrou em 23 graus. Na verdade, a gente estava quebrando em cerca de 25, 26 graus. De acordo com esse teste, mas quer dizer, eu acho, que quer dizer alguma coisa. Estamos evoluindo. E, na verdade, isso foi até aumentando. Quando rompeu, a popa pulou um pouco e meio que dava para ver a ruptura. E a proa balançou, quebrou e caiu verticalmente. Então, estamos bem seguros de que foi algum ponto entre talvez 20 ou 30 graus de inclinação quando quebrou. Muito bem, vamos lá. Certo, tudo pronto. E vai romper bem na linha da água. Ótimo. Um pouco para cima. Balança, puxa a popa mais para vertical. Esse é o modelo banana. Olha só isso. Legal! A gente viu alguns cenários acontecendo quase exatamente como filmamos. A popa caindo verticalmente, dando alguns momentos pro Jack e pra Rose bem na plataforma da popa. Enquanto a popa subia e ficava na vertical, sempre virava quase 90 graus. E isso é exatamente o que as pessoas viram. As pessoas descrevem como ficando como uma torre ou um dedo apontando para o céu. E isso é exatamente o que vimos. Popa vertical! Não é que a gente tenha feito centenas de tentativas com um modelo altamente preciso, mas eu acho que isso mostra que é possível que tenha sido assim. Acho que estamos vendo que tem um alcance, né? A gente pode ver até onde a popa cai, mas não fica na vertical quando vai para baixo. Descobrimos que dá para a popa afundar verticalmente e dá para ela cair para trás, formando uma onda, mas não dá para ter os dois. Então o filme errou de um jeito ou de outro, sabe? Eu tendo a pensar que foi errado fazer a popa cair para trás, por causa do que nós vemos na proa do naufrágio. Tem cerca de 5 ou 6 instâncias de efeitos hidrodinâmicos, e tem só um jeito que pode acontecer. Balançou e caiu como uma bomba, caindo diretamente para baixo. Então, eu acho que podemos considerar a possibilidade da popa ter afundado verticalmente. Acho que podemos excluir a possibilidade dela ter caído para trás e depois na vertical. Acertamos a metade no filme. Com cada coisa que tentamos e cada passo que damos, acho que estamos cada vez mais perto realmente do que aconteceu aquela noite. Tá legal, vamos de novo. Isso foi perfeito. Vamos fazer de novo. Eu fico sempre fascinado com a engenharia, as ferramentas, a ciência, e eu fico muito empolgado com as ideias, sabe? Você sempre tem que se dar uma sacudida e tentar se lembrar que o que aconteceu foi uma tragédia real, que aconteceu com pessoas reais e isso ainda ressoa pelo tempo dessa forma tão poderosa. Mas você se esquece disso de vez em quando, e eu tento nunca me esquecer por muito tempo. Nosso modelo de naufrágio só levou alguns segundos. Na vida real, os passageiros e a tripulação tiveram cerca de 1h30 para escapar. Mais de 2/3 deles não conseguiram. O que traz à tona outra controvérsia. Mais pessoas poderiam ter sido salvas. Sr. Andrews, me desculpa. Fiz as contas de cabeça e multiplicando o número de botes pela capacidade deles, me desculpa, mas parece que não tem o suficiente para todos a bordo. Tem para metade. O Titanic tinha 20 botes salva-vidas, mas só lançaram 18 em 1h30. Sempre ouvimos dizer que se o navio tivesse mais botes, mais vidas teriam sido salvas. Mas isso faria diferença? Será que a tripulação conseguiria lançar mais botes com o tempo que tinham? Eu me perguntei isso por muito tempo e nunca tínhamos testado, até agora. O que fizemos foi pegar uma réplica do bote que sobrou do filme, juntar com os turcos e montar uma plataforma alta o suficiente para representar a altura do convés de passeio, com o convés no alto. Pedimos para uma equipe montar e descer todos os botes para vermos quanto tempo demoraria para fazer isso.
Descobrimos que levaria cerca de 2 minutos para abrir os botes. Coloque a cobertura de volta! Coloque agora! Contamos 2 minutos no relógio. Certo, as cordas estão a postos. Vocês já sabem o que fazer. Tirem os botes e ponham no convés. Vocês vão fazer isso ali e ali. Então precisamos ficar de fora. Podemos pôr bem ali. Coloque onde você teria posto se estivesse no navio. Certo. E se estivermos no caminho, nos tire dele, porque somos passageiros curiosos. Ok. E vocês têm que gritar com a gente para abrir caminho, de forma educada, é claro, porque somos passageiros ricos e estamos na primeira classe do Titanic. Então, quando dissermos, preparem os botes e avisem quando terminarem, ok? Alinhem no convés. O tempo está passando. Tirem o berço. Joguem o bote para fora. Dá pra ver como é devagar para girar essa alavanca. Você tem que girar várias vezes para o barco descer só um pouco. Várias mesmo. Isso. Continue girando. Outra coisa que temos que pensar é a forma como o oficial comandava os dois lados. E no início, com o vapor solto, eles não conseguiriam ouvir nada. Alguém teria que ficar gritando ou teria que ficar olhando os outros trabalhando e ficar imitando, porque não teriam como ouvir nada. Ok, bom. Ponham no convés de embarcações. Em que ponto eles começaram a ser embarcados? Eles vão abaixar até a beira do convés. Pra você só entrar. Isso. Você quer embarcar nisso, não ser pisoteado, se puder evitar. Claro. Espera! Segurem o bote. Certo. Pode parar. Parem o relógio. 8 minutos e 30 segundos. 8 minutos e 30 segundos. Agora só temos que estimar o tempo de embarque. O problema aqui é que você não sabe quanto tempo você teria. Você nunca praticou isso. Mas para termos uma base, vamos calcular quanto tempo leva cada parte da operação. Isso, exatamente. Então, provavelmente, o tempo foi variando. No início deve ter sido mais devagar, pois as pessoas estavam com medo. E depois, conforme o desespero aumentava, foi ficando mais rápido. Certo. Digamos 10 minutos. Isso nos coloca em 18 minutos e meio. Vamos ver quanto tempo levamos para descer um nível do convés. Prontos? Relógio contando. Pronto. Ok, descendo. Certo, ele desce dessa forma. E olha o que acontece. Dá pra ver como ele tá instável agora, vazio. Seria 3 vezes pior totalmente cheio. E seria muito mais difícil de baixar. Ok, puxe. Ok. Parando o relógio. Quanto tempo? Pouco menos de 2 minutos. Menos de 2 minutos. São 2 minutos para descer 3 metros. São mais 15 metros até a água. Então vamos adicionar mais 10 minutos. Um total de 30 minutos e 30 segundos. E isso trabalhando simultaneamente. Eles estavam embarcando passageiros enquanto montavam o próximo bote. Certo. E aí que os tempos mudam um pouco. Quando começamos a multiplicar, deveria ter demorado mais de 2 horas. Da hora em que foi dada a ordem de lançar os botes, eles tinham 1h30. De qualquer maneira, sabe, eles tiveram tempo suficiente para lançar os botes. Não era tempo suficiente. Mas a verdade é que os últimos 2 botes, os últimos salva-vidas, foram arrancados do navio. Eles não tiveram tempo. É bem incrível que eles tenham conseguido lançar tantos botes quanto conseguiram. E o que tornou tudo mais desafiador foi que nos estágios finais do naufrágio do Titanic, os botes estavam sendo lançados um por cima do outro. Para evitar serem esmagados, os homens estavam cortando as cordas que ligavam os turcos com canivetes. Eu queria ter visto quão difícil deve ter sido. Pronto. Vamos levantar um no fim do navio. Vamos lá. Levantar o bote 2 centímetros e ainda querem cortar uma das cordas. Ok. Eu estava pensando em 30 centímetros. Uma tomada de ação. Vamos levantar 30 centímetros, pessoal. Quem fará as honras? Eu farei. Eu farei. Com certeza. Eu faço. O que acontecer, Jim, teremos filmado. Exatamente. Vamos, relógio correndo. Certo. Nossa, essa faca é de verdade? E tinha que ser uma faca bem afiada. É afiada? Mas sabemos que usaram esse tipo de faca. Tá bem, vou confiar no seu conhecimento. Eu acho que eu cortaria mais rápido se minha vida dependesse disso. Estamos quase conseguindo. Nossa, consegue imaginar 50 pessoas gritando? Sim. Água subindo? Tem um bote caindo na sua cabeça, não se Isso esqueça. também é.
Isso vai ficar bem dramático. Já posso ouvir. Isso é promissor. Isso! Maravilha. Estamos livres. É. Quanto tempo demorou? 1 minuto e 40. Eu diria que se minha vida dependesse disso, acho que eu conseguiria em 30 segundos menos. E você pode dar um passeio. Eu acho que se tivessem mais botes, só teriam atrapalhado. E poderia custar centenas de vidas. Em Cherbourg, uma mulher chamada Margaret Brown embarcou, mas nós a chamávamos de Molly. E a história a chamaria de a inafundável Molly Brown. Eu não ia ficar esperando o dia todo, querido. Sim. Aqui. Você acha que consegue? Sim, senhora. Margaret Brown era uma das sobreviventes mais famosas do Titanic. Seu carinho e sua força após o desastre se tornaram parte da lenda. Margaret Brown, Molly Brown, como ela era conhecida, era mesmo uma pessoa e tanto. Ela parece ter sido uma figura que eu adoraria ter conhecido. É como se você tivesse um pouco do gênio dela, da vivacidade dela. Isso é muito amável da sua parte. Ela era inteligente, ela tinha inteligência emocional suficiente para lidar com situações assim. E eu gosto disso. O fato de ela estar no bote 6 com o cara que estava no leme quando eles bateram no iceberg, o rapaz que estava no ninho de pega e deveria ter visto o iceberg um pouco mais cedo... E aí o timoneiro, Hitchens, ele se recusou a voltar e entrou numa briga com ela. Tem espaço para mais gente. E haverá um a menos, se você não fechar agora mesmo sua boca. Eu gosto de dizer que a história da minha bisavó começa onde o seu filme terminou. Porque tarde na noite, na verdade, ela tomou aquele bote. Certo. Usando a mesma ameaça que o Hitchens usou para ela, que se você interferir com o que acho que temos que fazer agora, eu vou te jogar para fora do barco. Você não entende. Se a gente voltar, eles vão puxar o barco. Eles vão nos puxar, eu estou te dizendo. Olha, para com isso. Você está me assustando. E eles me disseram que ele disse durante toda a vida. A senhora Brown podia ter subido em qualquer barco aquela noite. Porque ela entrou teve no que subir meu. no meu. Bom, ela estava mesmo confrontando ele. Ele estava no leme quando o navio acertou o iceberg. Então, agora eu descobri um pouco mais sobre meu ancestral. Mas tem alguma coisa que você gostaria de ter mudado agora que esse tempo todo já passou? Ou baseado na reação ao filme? Ou... Olha, então, é interessante. Eu acho que conhecer pessoas como vocês, que são conectados, cujas famílias são conectadas ao evento, me faz apreciar de verdade uma coisa que eu acho que não percebia quando eu estava gravando o filme. Eu sabia que era uma história, mas eu não era sensível às famílias, eu acho, aos descendentes e ao quanto essa história significava para eles. E no caso do primeiro oficial, William McMaster Murdoch, eu tomei uma liberdade. Eu gravei ele atirando em alguém e depois atirando em si mesmo. Ele é um personagem de nome, ele não era um oficial genérico. E a gente não sabe se ele fez isso, mas sabe, o contador de histórias em mim disse, eu começo a conectar os pontos. Ele cumpria o dever, ele carregava todo esse fardo com ele e vira um personagem interessante, mas eu estava sendo um roteirista, não estava pensando em ser um historiador. E eu acho que eu não fui sensível ao fato de que a família dele, os sobreviventes, poderiam ter se ofendido com isso. E se ofenderam. E... sabe, eu acho que eu deveria ter feito ele um personagem mais genérico e poderia ser com qualquer outra pessoa que estava naquele lugar e naquela hora. O que foi isso, Sr. Murdoch? Um iceberg, senhor. Quando a gente saía em uma expedição, a gente esperava até 11h40 da noite, que foi o momento que o navio acertou o iceberg, bem naquele exato lugar. Então nós íamos para a proa do navio de pesquisa e fazíamos um brinde em homenagem aos passageiros e à tripulação do Titanic. Então, eu gostaria de propor um brinde a vocês, os descendentes e os representantes dessa história. E obrigado por compartilhar isso conosco. Então, aos seus ancestrais,
Essas são pessoas que cresceram com o Titanic nas famílias delas. E isso sempre estará com eles, sabe? Significa muito para eles e, de alguma forma, os define para toda uma comunidade mundial de entusiastas do Titanic e historiadores. E essas pessoas estão passando adiante o conhecimento da família deles. Por valer a pena. O Titanic de Jim Cameron superou as expectativas de todo mundo. A gente sabia que ia ser épico enquanto trabalhávamos nele. Foi um ótimo cenário para uma história de amor, esse fantástico naufrágio de um navio que fascina pessoas há décadas, apresentado de uma forma tão vívida e realista. Voltar lá é arriscar ser puxado por aquela água gelada com eles. Então é uma escolha entre as suas vidas e as deles. James Cameron trouxe o Titanic de volta à vida como eu tentei fazer a minha vida inteira com minhas pinturas. E não dá pra colocar valor o bastante nisso. Eu o conheci no fundo do mar, no seu túmulo. Esse era o Titanic que eu conheci. Então o Jim me mostrou um navio novo e esplendoroso. Me mostrou um novo Titanic. Me mostrou um navio incrível. E eu me apaixonei. Aquele filme usou o Titanic como um palco para contar uma história de amor adolescente. Não foi feito para ser uma narrativa histórica, mas criou uma paixão no Jim para seguir aquele filme com expedições reais para o local real do naufrágio. E por causa desse contínuo interesse que vai além da história do filme, nós fizemos descobertas e aprendemos coisas que realmente mudaram a história e nosso entendimento do Titanic. Eu realmente fiquei fascinado pelo Titanic, sua história, a arqueologia, e eu simplesmente queria saber mais o que aconteceu aquela noite, em termos dos momentos finais do navio e a ruptura, o jeito como ele afundou. Nunca saberemos exatamente o que houve, mas nós podemos dizer o que pode ter acontecido. O Titanic não foi só uma história, foi uma coisa real. Isso realmente aconteceu com pessoas reais. Precisamos honrar aqueles que morreram e suas famílias. Eu acho que é importante para um produtor de filmes entender essa responsabilidade e fazer a coisa certa.